Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz contestação, que apesar das nuances, né, dos detalhes, vou tentar trazer aqui da forma mais simples para vocês, sem rodeios, sem muito mimimi, né? Então vamos começando falando sobre a contestação trabalhista mesmo, né, em si, que é a resposta do réu na fase inicial do processo, né? Vai se dar depois da notificação trabalhista, do que você for notificado, né, no caso, intimado a participar do processo, você tem um prazo de 5 dias para se apresentar em juízo, em regra, né? Para aduzir a sua defesa. Pode ser de forma oral também, né? Se você não fez uma peça, você pode oralmente aduzir a sua defesa, se defender do que tudo que você está sendo acusado. Mas se não, você pode apresentar a peça, né? Que é a situação aqui do exame de ordem. Em regra, a petição vai ser apresentada oralmente, né, na audiência de instrução em 20 minutos e vai rebater todos os pedidos feitos pelo autor sob pena de confissão ficta, né, ou seja, é a presunção de veracidade. Se você não se defende do que você está sendo acusada, o juiz vai entender que é verdade aquela acusação e vai dar ruim para você. Como é que você vai identificar? A contestação, ela vai falar no enunciado que foi apresentada uma petição trabalhista, uma reclamação trabalhista em algum juízo com o número de processo tal e ela não vai falar de sentença, certo? E você vai ser o advogado para apresentar a defesa da empresa. É como costuma aparecer no exame de ordem. O endereçamento vai ser o mesmo da reclamação trabalhista, essa parte mais fácil da peça, né? Você vai identificar o endereçamento como excelentíssimo senhor doutor juiz de tal vara, trabalho, ou se o processo for originário em tribunal, você vai direcionar ao tribunal, da mesma forma que eu ensinei lá no vídeo de petição trabalhista, né? E não vai ser abreviado nenhuma expressão de tratamento, né? Da mesma forma que na petição inicial. O número do processo ele vai vir expresso na prova, certo? Processo de número X, processo 1, 2, 3, 4, processo com número parecido com processo comum, né, de vara comum. Só que o mais importante é que você não vai criar número de nada, tá, gente? Não crie número de processo. Se não tiver o número processo, vai ser número X, 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 X. Não coloquem mais nada além disso. Não crie situações porque isso pode identificar a peça e você pode ser eliminado. Em seguida, a gente vai qualificar as partes, é semelhante ao preâmbulo da petição inicial, só que aqui você vai começar falando do reclamado, né, gente? O reclamado fulano, já qualificado nos autos, vem por seu advogado, né, advogado com endereço completo. Aí o verbo que você vai usar é oferecer ou apresentar, certo? A contestação com fulcro no artigo 847 da CLT, né, que é o fundamento dessa peça. E você também pode apresentar a contestação com reconvenção, isso vai depender do caso. Caiu uma única vez no exame de ordem, tá? Pelo menos das provas que eu já fiz, que eu respondi, que eu estudei antes do exame. E aí, na reconvenção, você vai ser o pedido que o réu vai fazer contra o autor. Pode ser que aquele autor que está ali te pedindo verba trabalhista, possa ter te causado um prejuízo, né, enorme. E aí é o momento de você apresentar a defesa. Antes do CPC atual, você tinha que fazer apartado, teria um outro processo, mas hoje não, virou só uma matéria de defesa, já que você pode colocar ali na contestação, certo? Você vai fazer já o teu pedido na mesma peça, até por economia processual. E aí você vai continuar. A reclamação trabalhista em que contende com o reclamante. Se correto é o reclamante, eu deixei aqui reclamado, tá, gente? Mas corrijam aí, é reclamante, né? Já qualificado nos autos pelos fatos e direitos expostos a seguir. Continuando, a gente chega aqui no breve resumo dos fatos. Resumir, literalmente, bem resumidamente, você põe 5 linhas, no máximo. Você só vai dizer que a parte ré está sendo processada pela parte autora, requerendo verbas trabalhistas, mas você vai explicitar
que não merece prosperar, que os pedidos não merecem prosperar pelos fatos a seguir. Depois disso, a gente vai para a parte preliminar. As preliminares é como diz, preliminar é antes do mérito, tá, gente? Quer dizer que o pedido preliminar, ele pode encerrar o processo ali, sem análise do mérito. Ou seja, o magistrado não vai ter esse trabalho todo de ler o processo todo. Ele vai só analisar ali algum fato que você colocou, dependendo do fundamento, e pode não não seguir adiante com o teu processo, entendeu? Por causa do pedido preliminar. Então, as preliminares de mérito são questões não relacionadas aos pedidos da inicial, mas que resultam em extinção sem resolução de mérito. A preliminar favorita da FGV é a de inépcia, tá, gente? Ou pedido sem causa de pedir, que foi a que eu vi na prova. Mas, em geral, a preliminar que a banca mais gosta é de inépcia. Tem isso na sua cabeça, tá, gente? CPC é que estão previstas essas preliminares, tá? Pelo caráter subsidiário do CPC. E, assim, são elas, né? Entre essas tem o do 337, 330, o artigo 55 e 56, que é a conexão e continência, 485.6, né, que é a ausência de legitimidade, o interesse da parte. E uma coisa importante, uma dica importante, né, a inépcia e a incompetência absoluta você vai requerer a extinção do processo sem resolução de mérito, tá, gente? Inépcia, então você vai colocar o 337 CPC, mas o pedido é a extinção do processo quanto ao pedido preliminar, não vai ter como extinguir o processo todo. Então, você vai fazer o pedido de extinção do processo quanto ao pedido preliminar e vai fundamentar com o artigo 485.6 do CPC, tá, gente? E se for eleita a arbitragem como meio de resolução de conflito, só poderá elegê-la se a parte receber a remuneração superior a 2 vezes o teto do RGPS, tá, gente? Não se trata do hipersuficiente, por quê? Porque a lei não está definindo que essa pessoa tenha que ter curso superior. E o curso superior é inerente ao hipersuficiente, né? Então, não estamos falando aqui de um hipersuficiente, que é o formado, né? O que tem nível superior e recebe remuneração superior a 2 vezes o teto da RGPS. Aqui só diz que se for eleita arbitragem, só pode ter arbitragem se a parte receber remuneração superior a 2 vezes o teto do regime geral de previdência. Então, não confundir com hipersuficiente, porque não é a mesma coisa. Seguindo, a gente tem aqui a exceção de incompetência, né? A absoluta e a incompetência relativa. Se for incompetência absoluta, ela vai ser aquela em razão da matéria, né? Vai ser arguida como matéria de defesa. O fundamento é o 114 da Constituição Federal, tá, gente? Não é CPC, não é CLT, é Constituição, tá? E se for um pedido só, você vai requerer a remessa do processo ao juiz competente. Mas só que se forem vários pedidos, você vai requerer extinção do processo com relação ao pedido, certo? E se for incompetência relativa, né, no caso em relação ao lugar, que é a favorita da banca, vai ser feita em peça apartada. Certo? Aliás, eu nem sei porque eu disse que é a favorita da banca, eu nunca nem vi, eu tô louca. Mas, enfim, vai ser em peça apartada, né? No caso, vai ter que ser apresentado no juiz no prazo de 5 dias da notificação e o fundamento é o 651 e 800 da CLT. Não é isso? Então, seguindo, vamos à pré-judicial de mérito, que vai tratar dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos, né, que provocam a nulidade ou extinção do processo. Esse aqui o bicho pega. Se tiver nulidade, em especial isso aqui, nulidade, gente, nulidade de processo, acabou, morreu.
Quer dizer que você não tem mais, não dá mais. Principalmente porque se dá por motivo de prescrição e decadência. Você perdeu o direito de ação. Nesse caso, você não pode mais pedir. Né? No caso, a prescrição e a decadência estão lá no artigo 11 da CLT. E a prescrição intercorrente está lá no artigo 11A da CLT, que é você deixar de cumprir determinações no processo no período de 2 anos, né? Depois que aquela determinação foi dada a você e você não cumpriu, em 2 anos, prescrição intercorrente. A prescrição do prazo quanto ao menor de idade, artigo 400, ele não vai correr nenhum prazo prescricional contra o menor de idade, né? O prazo prescricional só vai começar a correr a partir da maioridade. Então, quer dizer que se eu trabalhei, eu sou menor de 18 anos, trabalhei, fui lesada em viagens trabalhistas, e naquele momento ali, enquanto eu for menor, eu vou dizer, não vou atrás disso não. Aí você completa 18 anos, e aí você pensa, não, eu vou atrás disso. Beleza, você pode ter 15 anos de idade na época, mas se a partir dos 18 você entender que quer o teu direito, você ainda pode. E a contagem de prazo só vai se dar a partir dos teus 18 anos, né? Que são os 2 anos contados a partir da rescisão, né? Do encerramento do contrato. No caso, esses 2 anos só vão contar a partir dos teus 18 anos, certo? E você vai poder cobrar os últimos 5 anos do teu contrato. Isso está previsto não só na CLT, mas também está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é matéria importante. A prescrição interrompida, ela não se considera prescrita o pedido feito no prazo legal, mesmo que tenha sido feito em juízo incompetente. Isso quer dizer que se você fez a tua propositura dentro do prazo, num juízo que era incompetente, quer dizer que você não vai ter o teu prazo prescricional atendido, porque você procurou a justiça no tempo hábil. Então, quer dizer que se tu deu entrada num juízo diverso e procurou a esfera trabalhista depois de já ter dado entrada, mas no prazo, se você não perdeu o teu prazo, mesmo ingressando num juízo incompetente, você vai poder propor, né, atuação em outro juízo. Mesmo que tu tenha dado em juízo incompetente e depois daquele juiz ter dito, olha, teu pedido não é por aqui. Eita, eu perdi o prazo, olha, já passaram meus 2 anos. Então, não vai ter prescrição, tá, gente? Vai ser dado, então, num juízo, você vai poder dar entrada no juízo competente, sem se preocupar com essa prescrição do teu pedido. E só se interrompe uma vez a prescrição pela propositura. E deve se tratar de pedidos idênticos, né? Quer dizer que se você deu entrada numa ação que prescreveu em algum lugar, e você vai dar entrada novamente no outro juízo, mesmo que você não tenha perdido, né, o prazo prescricional, você tem que fazer o pedido idêntico ao que você fez da primeira vez, tá? A gente colocar pedido novo não pode. Também vai ser discutido na prejudicial de mérito a natureza do vínculo, compensação, dedução, retenção, né, que são situações muito, muito comuns. Então, por exemplo, se a mesma pessoa, você estava devendo e a pessoa já te pagou e vice-versa, então vai ter uma compensação. Né? Se a pessoa já te pagou, vai ter uma dedução. E por aí vai, gente. Vamos entrar agora na parte do mérito, que é a partezinha ali. Acredito que perto de todos os detalhes da peça, acho que é a parte mais simples, né? Que você vai rebater tudo que for alegado na inicial, né? Senão vai ser considerado como presunção de verdade. E aí o réu fica mal na fita, né? Aí você tem que observar a dedução já paga, a retenção, né? No caso para desconto de salário, e a compensação também, né? Como eu já falei anteriormente. No mérito, a estrutura dos itens de defesa devem, do mesmo jeito da petição inicial, tem que obedecer àquela estrutura de fato, fundamento e o pedido. E no pedido você vai sempre pedir a improcedência, certo? Extinção do pedido, anulidade. Então, rebata, diga que não é cabível
Aponte o fundamento, né, a lei, súmula, e diga sempre para pedir a improcedência do pedido da petição inicial, tá, gente? Isso é importante. Se houver reconvenção, tá, gente? Vou falar aqui um pouquinho. Já falei um pouco anteriormente, mas vou falar de novo. Esse aqui vai ser a hora que o réu vai fazer pedidos contra o autor, né? O fundamento é o 343 da CLT. E assim, se o réu sofreu qualquer ofensa ou dano, esse é o momento de pedir a reparação, né? No caso, vai ter essa estrutura aqui de fato, fundamento, pedido, né? O valor da causa, não esquecer o valor da causa. É a notificação da outra parte, né? Para ela aduzir a defesa. E os honorários, né? Não esquecer de pedir honorários, fundamento 791A, parágrafo 5º da CLT. E os requerimentos finais, né? Assim como em toda peça, de qualquer juízo, de qualquer direito, vai ter os requerimentos finais, que é um reforço dos pedidos que você já fez ali no comecinho, né, da peça, do que você quer. Então, diante do exposto, você vai colocar requer-se, né, a gratuidade de justiça, esse fundamento aqui, 790, parágrafo 3º da CLT, o acolhimento da pré-judicial ou da preliminar, né, reforçar a extinção, a total improcedência da ação, gente. Você vai dizer que não é cabível, rebata tudo. Aí o protesto por todos os meios de prova, os honorários, né? Só não vai ter o valor de causa. Você não vai discutir o valor da causa. Mas você vai colocar os seus honorários, 791A da CLT, e o fechamento igual da inicial, né? Termos em que pede deferimento, local e data, assinatura, advogado, OAB, não identificar ninguém, tá, gente? Então é isso. Isso aqui é um básico do básico do básico de uma petição, né, de uma contestação trabalhista. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos essa estrutura desse revival aqui que eu dei. E é isso, gente. Até mais, até o nosso próximo vídeo.